O futebol sempre teve grandes estrelas e gênios, cada um com suas próprias características diferentes. Como, por exemplo, a genialidade de Messi, a velocidade de Mbappé, os dribles de Ronaldinho e a finalização de Cristiano Ronaldo. Mas se tem um cara que conseguiu reunir todas essas características aí, em um só lugar, foi ninguém menos que o Rei Pelé. O cara fazia de tudo. Dava dribles espetaculares, fez gols que ficaram na história, foi o maior vencedor de todos os tempos e, com certeza, foi um atleta antes do seu tempo. Numa época em que era normal jogadores de futebol beber ou fumar, Pelé se concentrou em ter a melhor saúde e físico possíveis, o que fez ficar muito à frente de todos os concorrentes. E isso foi vital para o crescimento do futebol, que passou a ser levado bem mais a sério pelos próprios jogadores. Foi depois do Rei que o futebol passou a se profissionalizar ainda mais, com jogadores dando tudo de si em treinos para tentar acompanhar Pelé. Para você ter uma ideia de como o Rei mudou o futebol, na sua primeira Copa do Mundo, foram escolhidos números aleatórios para os jogadores. E por acaso o número 10 caiu nas costas de Pelé. E foi depois disso que esse número começou a ser utilizado para representar o melhor jogador do time. E cara, não existem dúvidas de que ele foi um grande jogador. Basta dar uma olhada nos gols e lances que o craque fazia contra times muito fortes, que acabavam até parecendo fáceis por causa da habilidade do Rei. Se você acha que aquele lance dos 3 chapeuzinhos de Ronaldinho Gaúcho foi algo mágico, se liga nesse gol que o Rei fez. Em um jogo contra ninguém menos que a Juventus de Turim, Pelé meteu 3 chapéus nos zagueiros, mais um chapéu no goleiro e empurrou a bola para o gol livre na frente dele. E que tal esse gol aqui em plena Copa do Mundo? Um chapéu lindo no zagueiro e bola no fundo da rede. E para você que acha que a marcação dos zagueiros naquela época era mais tranquila ou que os jogadores tinham mais espaço, dá uma olhada nesse chute com as travas da chuteira na perna de Pelé antes do gol. Pois é, a questão não eram os zagueiros da época, mas sim Pelé, que era simplesmente bom demais para os seus adversários. Mas será que o Rei é tudo isso mesmo? Até porque tem muita gente que acha que jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona ou até Garrincha jogaram mais que Pelé. Bom, para saber se o eterno camisa 10 ainda merece ser considerado rei, a gente precisa conhecer essa lenda do futebol desde o começo. Em 23 de outubro de 1940, numa cidadezinha de Minas Gerais chamada Três Corações, nascia um garotinho em uma família pobre, que estava destinada à grandeza. Quando era criança, Pelé, que era conhecido apenas como Edson na época, não tinha dinheiro para comprar uma bola de futebol e por isso jogava com uma bola improvisada, feita de uma meia e jornais velhos. Mas ele ficou pouco tempo em Minas. Seu pai arrumou um emprego na Grande São Paulo e eles tiveram que se mudar. Foi lá que Pelé começou a jogar ainda criança no Santos Futebol Clube. E desde moleque, já dava para ver que ele era especial. Logo que pôde, Pelé começou a jogar pelos profissionais do Santos e com apenas 15 anos, ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Peixe em um jogo contra o Corinthians do Santo André, que terminou no placar de 7-1. Olha o 7-1 perseguindo a história dos brasileiros. E esse gol foi o primeiro de muitos. Pelé jogava tão bem no Santos, mesmo sendo ainda muito jovem, que no ano seguinte de sua estreia profissional, o Rei já foi convocado para a seleção brasileira. E logo na sua primeira partida, o craque brasileiro deixou o dele, na derrota de 2-1 contra a Argentina. Em 1958, com apenas 17 anos, Pelé foi à primeira Copa do Mundo. E isso fez quebrar alguns recordes que são insuperáveis até hoje. Pelé é o jogador mais jovem de todos os tempos a ganhar uma Copa, já que ele venceu aquele Mundial com a seleção brasileira e é o mais jovem a marcar um gol em uma final de Copa do Mundo. E você aí achando o Mbappé um máximo por ter ganho uma Copa com 18 anos, né? E cara, o Pelé não simplesmente ganhou aquele Mundial, como foi protagonista do Brasil na competição. E falando ainda de Copas do Mundo, o campeonato mais importante do mundo realmente tem a cara do Rei. Pelé ainda ganhou o Mundial em 1962 e em 1970. Tá certo que em 1962 o Rei só jogou 2 partidas, já que ele machucou e ficou de fora do resto do campeonato. Mas mesmo assim, viu a seleção ser campeã e como fez parte da campanha, também recebeu uma medalha de campeão. No fim das contas, Pelé é o único jogador na história a conquistar 3 Copas do Mundo. Ronaldo até chegou perto de bater esse título, mas não conseguiu. O fenômeno ganhou 2 títulos mundiais e bateu na trave na Copa de 1998, ficando com a vice-colocação. Quem tem grandes chances de igualar essa marca de Pelé é o Mbappé, que ainda é bem jovem e já tem um título no currículo, mas com todo o carinho pelo francês, a gente espera que isso não aconteça, né? Outra marca ainda inalcançável de Pelé com a seleção é o número de gols. Ele tem 95 gols com a camisa amarela, sendo apenas 77 oficiais, que é o que conta para o recorde.
Quem está perto de bater essa marca é Neymar, que está a 4 gols de se tornar o maior artilheiro da seleção canarinho. E ainda tem gente que critica nosso menino Ney, hein? E claro, esperamos que ele bata esse recorde no nosso título do Hexa no fim do ano, né? E falando em gols, adivinha quem é um jogador com mais gols na história de todo o futebol? Pois é, o Rei é o jogador que mais balançou as redes com 1.282 gols. Absurdo, né? Mas para ser justo, esse número aí é o total de gols da carreira do craque, mas não os gols oficiais. Foram retirados 517 gols, e ainda assim o número de gols em partidas oficiais caiu para 767. Marca essa que foi superada por alguns jogadores, como Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é o maior artilheiro em jogos oficiais. Lembrando que a FIFA não conta gols marcados em amistosos e jogos comemorativos. Mas acredite, muitos desses 517 gols tirados da contagem oficial foram gols importantíssimos em partidas realmente disputadas. Como, por exemplo, gols que Pelé marcou em amistosos contra o Real Madrid de Stéphano e contra a Internazionale de Milão, duas das melhores equipes do mundo na época. E mesmo assim, para um pouco para pensar, mesmo que fossem amistosos ou jogos comemorativos, isso não tira o fato de que o Rei marcou quase 1.300 gols na carreira. Cara, é até meio inacreditável pensar nesse número. E ainda tem um monte de coisas que a gente deixou de falar aqui, como todos os campeonatos brasileiros e Libertadores que o Rei ganhou com o Santos, que ao contrário do que muita gente pensa, eram campeonatos disputadíssimos, que Pelé fazia parecer fácil. E o Rei foi tão influente em sua época, que mesmo não tendo internet nem nada do tipo, o brasileiro ficou conhecido no mundo todo. Para você ter uma ideia, a rainha Elizabeth II, que faleceu há pouco tempo atrás, nomeou Pelé um Sir Cavaleiro honorário. E o rei já foi capaz até de parar uma guerra com seu futebol. É isso aí, você não ouviu errado. Em 1969, dois grupos étnicos da Nigéria pararam uma guerra entre si para assistir o Santos de Pelé jogar. Será que o rei tinha moral? Então me diz aí, depois de ver tudo que o Rei conquistou, tudo que ele representa para o futebol, todos os números, enfim, tudo que Pelé representa para o nosso esporte preferido, você ainda duvida que ele é e sempre será o rei do futebol? Na minha humilde opinião, é muito difícil que alguém consiga superar Pelé um dia. E claro que como rei do futebol, ele conhece muito de bola, né? Mas sabia que Pelé não gosta de Messi? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela para conhecer o motivo para Pelé odiar Lionel Messi.